Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre o grande desafio que é dar o primeiro passo. Eu acho que a grande maioria de nós, em algum momento ou em vários momentos da nossa vida, precisou sair da inércia, né? Precisou dar esse primeiro passo para uma transformação. Seja nos negócios, né? Seja para mudar a nossa aula, até a forma como a gente vê o mundo. Mas por que será que é tão difícil sair dessa zona de conforto? Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi para mim dar esse primeiro passo, como o movimento Maker, em especial a educação Maker, me ajudou nesse processo e como ela de fato revolucionou a minha vida. Sou Betita Valentim, mãe de Liz e Mila, psicóloga, cofundadora, sócia e coordenadora Maker do FabLab Recife. Sou de uma família de mulheres educadoras e empreendedoras na área da educação. Mas só foi com o movimento Maker que eu vi que esse também era o meu propósito. Vamos começar tentando entender por que é tão difícil começar algo novo, né? Dar esse famoso primeiro passo. Eu acho que por trás disso tem um sentimento que ele é muito inerente a nós seres humanos, que é o medo. A gente tem medo da mudança, né? A gente tem medo desse desconhecido, a gente tem medo e insegurança se vai dar certo ou não, o fazer diferente, né? E tudo isso nos aprisiona, né? E construindo essa conversa aqui com vocês, resgatando também a minha história, eu lembrei do filme Croods. É uma animação que conta a história de uma família, né, da pré-história, que exatamente eles vivem na caverna, né? Então eles ficam ali para se proteger, tem medo, né? Muitos medos que a gente tinha, né? Nossos ancestrais tinham do desconhecido, né, de todos os desafios que existiam nessa vida. Então eles viviam ali dentro daquela caverna. Mas aconteceram algumas situações que tiveram, né, que desafiaram eles a saírem dessa caverna. E é exatamente descobrir o mundo que estava fora dela, né? E aí não só novas possibilidades, né? Descobrir novas formas de viver. Então, se a gente for pensar um pouco, toda a nossa história, ela foi construída e ela é construída a partir desses medos, mas também de como a gente pode enfrentá-los, e isso faz com que a gente transforme, né? Então, se a gente for pensar, todo o processo de inovação, ele também parte daquele lugar comum, da mesma coisa, do mesmo jeito, para a gente pensar como podemos fazer diferente. Então, a gente precisa aprender quais são essas habilidades. A gente precisa aprender como a gente pode ter coragem para mudar e traçar algumas, eu acho, estratégias, né, de pensar como é que eu vou trabalhar com esses medos. Eu pensando e refletindo, pesquisando um pouco e até pegando a história da gente como exemplo, uma coisa é, além da coragem, às vezes é o próprio desafio. O próprio desafio, ele te impulsiona para você sair desse lugar e você fazer a transformação. Mas existem outras formas também, se não existe um desafio tão real ali, né, como se a gente for pensar na história da animação do Croods, que tinha acontecimentos que não deixavam eles ficarem mais na caverna, a gente também pode pensar em estratégias. Pô, se eu quero fazer uma coisa, se eu quero transformar, como é que eu posso me movimentar para sair desse lugar, né? Então aí você pode pensar como seria esse futuro com essas transformações que você está fazendo, né? Como é que seria a sua vida, como é que seria o seu dia a dia, para exatamente ir te dando caminhos e segurança e vontade para você, né, dar esse primeiro passo. E pegando um pouco assim da minha história, que eu acho que eu quero hoje bem compartilhar com vocês, falar um pouco como foi que o Movimento Maker, né, o FabLab me ajudou também nessa transformação da minha vida. Quando fundamos o FabLab Recife em 2014, a gente não sabia que a educação seria o nosso propósito. A gente fazia atividades pontuais, formações pontuais, os Fab Kids, que eram essas oficinas para crianças, mas muito mais pensando em formar comunidades, né, para usar as máquinas de fabricação digital, para usar o nosso espaço de tecnologia e inovação.
Só foi em 2017, quando a gente já tinha se mudado para o Recife Antigo e fundamos, né, a gente inaugurou um outro espaço do Fab Lab aqui na Zona Norte do Recife, num prédio, né, de uma escola binacional, bilíngue. E quando a gente construiu esse espaço, a gente pensava que seria um makerspace, né, que outros makers, né, iam usar o espaço, iam desenvolver seus projetos. Mas aí não estava acontecendo, a gente estava com um grande desafio que era como é que a gente pode transformar esse negócio. Então foi um grande desafio para mim, porque eu estava ali, né, fazendo a gestão daquele espaço e precisava criar algo diferente. Não estava funcionando só como um makerspace. Eu precisava criar algo que fizesse parte daquele contexto onde a gente estava. A gente estava numa escola. A gente estava numa escola, né, no térreo de uma escola, várias crianças, né, passando, conhecendo. Então, tudo isso já me dava alguns direcionamentos, alguns caminhos, algum horizonte para fazer essa mudança. Mas a gente não sabia como. Né? Eu não sabia como eu ia fazer, o que é que eu ia transformar ali. Então, esse desafio me fez parar para refletir sobre os meus medos, as minhas inseguranças, se eu ia conseguir ou não dar um novo sentido para aquele negócio, porque a ideia que eu tive foi, eu preciso transformar esse Fab Lab numa escola maker, né? Numa escola que ela conseguisse atender aquele universo de crianças que estavam ali no entorno, né? De outras escolas. E foi um grande desafio, né? Foi um desafio porque eu precisava construir algo que tivesse uma continuidade, eu precisava desenvolver projetos que fizessem sentidos para aquelas crianças, para aquela comunidade, que conectasse um processo de educação, mas eu não era da área de educação, né? Eu estava ali no Fab Lab, num processo de inovação, que também já foi uma grande vamos dizer assim, revolução na minha vida, já foi uma grande transformação, né, das áreas que eu vinha atuando, mas o contato com a educação ali foi super desafiador. E como é que eu consegui fazer isso, né? Então, como é que eu consegui esse primeiro passo? Ele foi dado exatamente por essa necessidade. A gente precisava transformar o negócio, a gente precisava fazer com que o negócio começasse a ser sustentável de outra forma, né? Que o espaço fosse sustentável de outra forma e não só com o uso das máquinas. E aí eu precisei o quê? Eu precisei chamar pessoas para junto de mim, para poder passar por esse desafio, construir essa solução. E aí foi quando eu chamei Marta Santos, que já era uma grande parceira do Fab Lab, da área da educação, da área da robótica, né, ativista da robótica livre. Chamei Michel, que já estava no Fab Lab, que nos ajudou a fundar o Fab Lab, né, o nosso guru de gambiarras, que já trabalhava muito, né, com a parte de eletrônica, ajudando a gente a desenvolver protótipos, mas também a educação era algo novo para ele. E Marcela Lobo, que era estagiária do Fab Lab na época, mas era também estagiária de desenvolver produtos com fabricação digital. Então, eu acho que tirando Marta, que já vinha da área da educação, né, já tinha atuado em escolas, em processo de formações com robótica, foi tudo muito novo para esse time que que eu montei ali, que topou viver esse desafio de transformar aquele espaço numa escola maker, a nossa escola de experimentação e aprendizagem criativa. E aí, quando a gente montou, né, o conceito do que a gente estava querendo desenvolver, a gente precisava também fazer um teste antes, né, de lançar a escola, e a gente criou a nossa primeira colônia de férias. E foi um outro grande desafio, porque ali foi o contato, vamos dizer, a gente fazia antes oficinas pontuais, mas uma colônia de férias foi uma maratona de atividades diárias, né? Atividades de manhã, atividade à tarde com crianças,
Cada dia era um projeto diferente e era tudo muito novo para a gente. Não só de desenvolver a dinâmica de conduzir as oficinas, mas também de atuar junto, né, com as crianças e as várias questões que você vê ali na construção de um projeto, de um expediente ali, né, de um turno, usando os termos mais escolares. E foi muito incrível esse processo, porque a gente também começou a aprender fazendo. A gente viu que muito do propósito do movimento maker, né, que é isso, vai lá e faz, não tem medo de errar, testa, se não der certo você vai e modifica. E era assim o tempo inteiro. A gente fazia uma oficina, então a gente planejava, né, desenvolvia como seria a dinâmica das oficinas, a gente pensava em tudo, enfim, divulgava, mas uma coisa é fazer. E era incrível porque a gente tocava uma oficina de manhã, já viu que não estava dando certo, ali a gente já ia ajustando os erros, né? Vendo como a gente podia melhorar, vendo que estava dando certo para a gente exatamente pegar e desenvolver isso nas outras oficinas. Então a oficina de manhã era totalmente diferente da oficina da tarde, nesse sentido de que a gente estava ali o tempo todo criando soluções para os nossos pequenos problemas. E eu acho que isso foi um grande ensinamento que o movimento maker, né, assim, trouxe para as nossas vidas, não só para mim, não só da equipe da Maker School, mas eu acho que de todas as pessoas, inclusive das crianças, que a gente precisa entender que o erro faz parte desse processo. Então essa colônia de férias foi um sucesso. A gente depois dela, a gente já lançou a nossa Maker School, com projetos que duravam um mês, né? Já criando uma metodologia bem intuitiva e experimental, né? A gente ia desenvolvendo os projetos, ia pesquisando temas interessantes, outras iniciativas que já tinham dado certo, né? No Brasil, fora do Brasil, já entendendo o que era uma educação maker, né? E ali a gente foi fazendo isso muito bem, acho que a forma mais intuitiva, sabe? Acho que a gente era uma brincadeira. Se a gente for pensar em traçar um entendimento de como é que funciona como funcionou esse processo, foi uma grande brincadeira para a gente também, porque a gente brinca, né? Foi exatamente nesse brincar, nesse olhar, nessa possibilidade que a gente foi enxergando como é que a gente poderia criar um processo de educação maker, como é que a gente poderia criar a nossa metodologia. E aí a gente foi conversando com outras pessoas, né, trazendo outras pessoas do Fab Lab Recife para conversar, porque a gente percebia que, poxa, a gente precisa dar mais corpo a essa proposta, né? A gente precisa ver como é que a gente traz conceitos de educação, porque estava tudo muito interligado. A gente estava fazendo processos de design, né? A gente estava trazendo aprendizagem criativa, metodologias ativas. Isso eu nem sabia que existiam esses termos. E aí eu fui estudar, né? Eu fui pesquisar, eu fui fazer formações em várias áreas da educação. A gente convidou, né, a Universidade Federal de Pernambuco para construir com a gente um processo de integração dos nossos projetos com a BNCC. Então, daquela experimentação mão na massa, dessas conexões que a gente já via que tinha com a educação, a gente teve que o quê? Teve que se aprofundar, teve que estudar, teve que pesquisar, teve que chamar pessoas da universidade, né, para poder embasar o nosso projeto, porque a gente queria ir além. A gente não queria ficar só na Maker School, que era a nossa escola de experimentação mão na massa, para o contraturno, né, para um grupo pequeno de pessoas, né, de crianças, eram de crianças de 6 a 12 anos. A gente precisava ir além. A gente sabia que a educação maker, né, teria que atingir várias pessoas, não só crianças, adultos também. E
foi exatamente se juntando com a universidade, estudando mais. Eu fiz uma pós-graduação na área de inovação, políticas públicas, né, e educação, para exatamente usar, né, desenvolver um projeto que é chamado Jornada Maker, para a gente levar esse projeto para as escolas públicas, para as escolas privadas. Então a gente já tinha essa estrutura e nessa pós-graduação eu consegui exatamente fundamentar mais esse projeto para nos dar mais segurança, e foi aí que a grande revolução, né, aconteceu, porque a gente começou a trabalhar com esses jovens, né, com essas crianças de vários lugares aqui do Recife, com várias realidades, com várias ideias, com vários propósitos de vida e transformando a gente. Então, veja como aquele primeiro passo nos possibilitou e ampliar não só a minha vida, mas a própria história do FabLab Recife. A gente se transformou em empresa de educação, dessa educação transformadora, dessa educação libertadora, dessa educação mão na massa. Então, às vezes, um primeiro passo de uma pessoa modifica a vida de várias pessoas, né? As várias empresas, de várias instituições. Eu sei que não é fácil dar esse primeiro passo, né? Fazer essas mudanças, ter todas essas descobertas. É um processo, e é um processo diário, né? Eu acho que quando a gente começou a estruturar melhor a nossa metodologia, né? Entendendo esse ciclo da invenção, que ele faz parte do nosso dia a dia, né? De sempre estar se inspirando, de ter, a partir dessas inspirações, de buscar ter ideias, de como é que a gente consegue implementar essas ideias, de como é que a gente consegue compartilhar isso. E esse ciclo, na verdade, ele é um grande espiral, porque ele nunca volta para o mesmo lugar. É esse espiral que te dá novas possibilidades de ver o que você errou, de mudar, de ir atrás de novos desafios, né? Então, com toda essa experiência que a Educação Maker me deu, que me botou também para estudar mais a psicologia, voltar a fazer uma formação na clínica com crianças, para entender mais essa importância do brincar, e não só para as crianças, mas para a gente também, adultos. Então, tudo isso foi uma grande transformação e vive sendo, né, vive fazendo parte da minha vida. Então, como foi importante ter esse desafio, fazer esses processos, mas que eles são diários, né? E eu acho que um ponto importante para a gente resgatar um pouquinho de lá, né, do quando a gente começou o vídeo, falando sobre os medos. Então, acho que são esses primeiros, acho que algumas dicas, ou então alguns insights de como você pode desafiá-los, né? Vamos ter coragem para entender quais são os nossos medos, e aí acho que você pode brincar de uma forma bem didática ou bem prática. Pega um post-it, vai listando ali quais são os seus medos, né? Quando você pensa, vamos pensar ali, eu quero criar uma aula inovadora. Ou eu quero modificar a forma como eu me relaciono com meu dia a dia, com meu lixo, né? Então vamos pensar ali em tudo que você sempre quis mudar, né? Mas nunca conseguiu. E aí começa a listar ali quais são esses medos. Mas por que eu tenho esses medos? E aí vai de uma forma assim, bem livre, né? Deixando fluir aquilo, para a partir disso você, mas como eu poderia ter ideias para superar esses medos, né? Se eu tenho medo de fazer uma aula diferente porque eu não sei usar uma ferramenta de digital para me ajudar na aula, se eu sempre estou acostumado àquele formato de aula e eu não sei pensar diferente. Que outros medos a gente poderia listar quando a gente está pensando especificamente em inovação na educação, né? Como os estudantes vão também encarar essa mudança, né? Esse novo, porque não é só para a gente,
essas novidades também assustam os estudantes. Então, tenta listar todos esses medos e por que que você tem eles. E tentar também, depois disso, criar ideias. Pô, como é que eu faço para resolver isso? Eu vou ter que buscar uma ajuda de alguém, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que me aprofundar em tal conhecimento, pensar em novas estratégias, criar novos conteúdos e depois colocar a mão na massa, se arriscar, né? Convidar também os estudantes para fazerem parte daquela transformação, né, de desafiar esse novo, essas mudanças, chamar essa comunidade que está se fortalecer, porque eu acho que quando a gente fala de coragem, é muito melhor a gente desenvolver essa habilidade quando a gente está cercada, né, ou cercado de pessoas que te ajudem nisso, que te ajudem a fazer esse movimento. E depois compartilhar, porque é exatamente compartilhando que a gente vai entendendo o que a gente precisa mudar, a gente vai inspirando outras pessoas, a gente vai vendo que, caramba, quantas pessoas fazem também dessa forma. Então, acho que todo nosso processo no meu dia a dia é isso. Como é que eu me inspiro com outras pessoas? Como é que eu passo por esse ciclo da invenção, mas pensando nele muito como um espiral de uma aprendizagem criativa, né, que usa o conceito dos 4 P's, né, que é paixão, que é projeto, que pares, e o brincar, né, esse play, que é essa ação, né? E eu brinco que a gente são 5 P's, na verdade, porque além desse preparar para o brincar, dessa mão na massa, a gente também precisa desse 5º P, que seria esse propósito. Então a gente fecha, de fato, uma transformação na educação. Então o convite é para a gente pensar nisso e ver como é que a gente pode, né, criar algo novo. Sair dessa zona de conforto, dar esse primeiro passo e vir, né, e construir juntos e juntas esse processo de transformação, não só na educação, mas eu acho que em toda a vida.